pegar um pouco da sessão ou não? Finalzinho ali. Finalzinho só. A edição tava bom, achei. Tava legal, tava legal. Aqui é sempre bom, né? É. É 2.0, né? Não é 5.1, né? Cara, não sei. Depende do arquivo que do DCP que enviaram, né? A sala é 5.1, não sei o arquivo. O som 2.0 é melhor que 5.1, eu acho. Sério? Sempre achei. Cadê a Mira? Mira tá aí. Miriam, será que ela vai... O único 5.1 bom que eu vi bom foi em Los Angeles. melhor do que eu acho. Ao meu lado aqui eu tenho o Marcos... Opa, Miriam chegando. Então vamos aguardar. E vamos para a foto. Se não é a gente te ir lá buscar... Já contei piada aqui pra plateia. Posso pedir todos em pé? Bem aqui na viradinha que fala. Tá, vou tirar aqui só pra mostrar que eu sou um mago. Vamos fazer assim. Aí a gente inaugura com essa foto. E aí o mar... Não, vou apagar só o ódio. Bora. Produção, né? Arrasou. Então vamos lá. Ao meu lado, Marcos Baldini, diretor do filme. Ele é diretor do sucesso Bruna Surfistinha, foi também showrunner da série Psy, indicada ao Emmy Internacional. Dirigiu episódios da série Pré-Amar, os longas O Homem Perfeito e Uma Quase Dupla, e assinou episódios de Ninguém Tá Olhando, ganhadora do Emmy, além de ter criado a série Rei da TV para a Disney. Em 2023, lançou O Sequestro do Voo 375, indicado como finalista na categoria Melhor Diretor do Prêmio Grande Otelo da Academia Brasileira de Cinema. É isso, né? No outro canto, Heblin Jr., conhecido como Rambo, diretor de fotografia, estudou cinematografia na UCLA, Universidade da Califórnia, em Los Angeles, e trabalha como diretor de fotografia em comerciais, filmes e séries para os mais diversos clientes e renomados diretores, tanto no Brasil como no exterior. Desde 2007, se especializou como diretor de fotografia em projetos de cenas de ação. Assina vários projetos internacionais e recentemente participou da criação e execução do filme O Sequestro do Voo 375. Aqui, próximo a mim, temos a produtora Joana Henning, que é CEO do estúdio Escarlate e atua desde 2002 nas áreas do audiovisual, de entretenimento, de ações multiplataforma, assumindo funções de planejamento e execução de conteúdos artísticos, gestão de negócios, criação e gestão de propriedade intelectual. Implementou e coordenou projetos na Rede Globo, Globosat e MTV, coordenando lançamentos como Rock Go, Promessas, Batalha do Passinho, De Perto Ela Não É Normal, Sinônimes, Vozes da Mata, o caso Celso Daniel, 1982, Mônica e o Sequestro do Voo 375. Próxima a ela, a supervisora de som Miriam Biderman, começou em Nova York nos anos 80, onde cursou na robusto, onde cursou na NYU e trabalhou na equipe de edição de som de filmes de Scorsese, Sidney Lumet, Robert Altman, entre outros. Criou o escritório de edição de som EMFacts, desculpa, estava escrito errado, filmes, trabalhando em filmes de Hugo Giorgetti, Hector Babenco, André Klotzel, entre outros. Nos anos 2000, inaugura o estúdio para mixagem 5.1 e logo em seguida expande para 7.4.1 e Adobe Atmos, para mixagem Near Field. Já trabalhou com os principais nomes do cinema brasileiro, como Ana Mulaer, Laís Bodansky, Andrusha Waddington, Fernando Meirelles, Cal Hamburger, Cláudio Assis,
Eliana Café, Tizuka Yamazaki, Bruno Barreto, Daniel Filho, Guel Arraes, Cacá Diegues, Aurélio Michiles, entre tantos outros. Participou de mais de 200 produções brasileiras de ficção e quase 100 documentários nacionais e mais de 50 séries para TV aberta e streaming. É isso. Eu vou começar fazendo uma pergunta genérica para todos vocês, para vocês contarem, destacarem qual, dentro da responsabilidade de cada um, qual foi a estratégia principal assim, para realizar esse filme, com esse valor de produção, com essa dificuldade, um filme de época, um filme de ação, um filme que se passa nos ares. E é isso. Se apresentem e contem um pouquinho a estratégia de cada um, por gentileza. Tem os microfones, pode começar, Joana. Alô? Já começa falando de estratégia, né? A maior dificuldade. Bom, eu acho que é um filme que contou muito com a participação do diretor desde o primeiro momento, né? O Baldini entrou ali no primeiro tratamento do roteiro e a gente foi desenvolvendo junto como trazer as soluções para a Tractana, logo chamou o Rambo, que trouxe também junto com o Pará Movimentos essas soluções do giro do avião, né? Eu acho que o giro do avião era um grande desafio, foi um grande desafio, e era importante fazer um giro não hollywoodiano na sua execução, mas hollywoodiano na sua entrega, né? Vamos dizer assim. E acho que a gente conseguiu, né? Acho que foi uma meta alcançada. E eu acho que, assim, de estratégia diferenciada em relação à produção padrão de um filme, eu acho que foi uma articulação muito intensa com a Força Aérea Brasileira, né? A gente não tem na indústria audiovisual brasileira caças e Boeings e aviões militares disponíveis, né, como locação, né? Nem com todo o orçamento do mundo a gente poderia ter essas locações. Então, essa articulação foram 4 comandos, né, que eu bati continência ali ao longo de 7 anos, e isso possibilitou que a gente filmasse, parasse uma pista militar para passar ali uma semana filmando, possibilitou que a gente tivesse o caça disponível, possibilitou que a gente tivesse uma consultoria fina sobre Sindacta, funcionamento, sobre a própria história real, de como, né, quais eram as questões técnicas que viabilizaram o evento, que hoje em dia, por exemplo, ninguém entra com uma arma num avião, né? Eu acho que esses detalhes deram para o roteiro e para a filmagem um lugar verossímil, né? Trouxe uma credibilidade para o filme. Então, acho que, diante de tantos desafios que esse filme demandou, eu acho que, estrategicamente, essa articulação com a Força Aérea foi bem fundamental assim, no resultado. Eu acho que desde o começo a gente tinha eu pelo menos sempre via uma questão de como fazer um filme de ação, um filme que fosse esse thriller de ação, ao mesmo tempo que falasse um pouco do panorama do Brasil da época, assim, para a gente não tentar fazer uma cópia de um filme americano que a gente sabia que a gente não ia conseguir, assim, não era a intenção, mas evidentemente tinha esse risco, porque quando a gente faz ação no Brasil, a gente sempre flerta com a ideia de parecer que a gente está fazendo uma cópia de um cinema americano, um rascunho de alguma coisa. Então, para mim, o maior desafio e a estratégia era tentar dar para esses 2 personagens camadas e buscar trabalhar com os atores que trabalham dentro de um espaço muito pequeno e que, na verdade, tinham ali que estabelecer uma conexão e trazer várias outras camadas para a história que não fossem só a camada da ação. Porque desde que eu entrei no filme, o filme era muito o filme do avião que fazia as manobras. Então, dar essa dimensão humana, falando um pouco do país que eles viviam, que o país de 88, e da conexão desses 2 personagens em outras camadas, para mim foi a estratégia mais importante para manter as pessoas grudadas na tela, para além da pirotecnia. Pode ficar. Eu acho que a maior dificuldade foi entreter 1h e pouco de filme dentro de um espaço de 2 por 1. No caso,
Então, foi difícil. Outra coisa que foi muito difícil era fazer o movimento todo que a gente fez com, em média, 80 pessoas dentro do avião, sem machucar ninguém, sem acidente, e ainda com efeitos de cinto se soltando, pessoas interagindo na ação, e com câmera e som. Isso, para mim, foi um privilégio. No final, 0 acidente, que era a minha maior preocupação, meu maior terror. Para mim, foi isso. Tecnicamente, foi muito difícil essa parte. Existiam pessoas mais velhas, mais novas, e todo mundo adorou, porque tinha dia que a gente girava 15, 18 vezes. Então, isso foi um ganho. Para a parte de som, evidentemente, nós não tivemos nenhum desses problemas de set, que imagino que deve ter sido bem barra pesada. Nosso desafio foi o tempo. A gente não teve tempo para trabalhar esse filme, um filme gigantesco como esse. E as condições, enfim, a questão toda era que a gente tinha de ter esse filme, que é um presente, né? Quando você recebe um filme para fazer o som de um filme como esse, você fala assim, nossa, tudo que eu queria na vida, né? Com todas as dimensões humanas e de ação e várias questões no avião, todas as pirotecnias, e, enfim. Então, o grande desafio foi esse, e acho que, enfim, evidentemente a gente sempre fica um pouco frustrado, que acha que poderia ficar melhor, isso e aquilo, mas acho que entregamos. O filme é um resultado completo, acho que ele tem muito mérito. Muito bom. Vou perguntar mais uma para o Marcos. O filme ele busca esse realismo histórico, e ele é muito bem sucedido nesse sentido, mas o que mais me chamou a atenção foi justamente o que se passa dentro da cabine, que eu imagino, é uma pergunta, que não tinha tanta comprovação histórica, né? Foi uma construção também de imaginação, esse drama que acontecia ali na cabine. Como é que foi esse... Eu já passei por isso algumas vezes, né? Que eu fiz o Rei da TV, que é uma série sobre o Silvio Santos, fiz Bruna Surfistinha, quer dizer, então sempre tem esse lugar do que aconteceu e do que não aconteceu. Geralmente o que eu sempre tento fazer, assim, eu acho que o melhor jeito de falar a verdade ou de traçar para o espectador a verdade nem sempre é você contar as coisas exatamente como elas aconteceram. Você tem que manipular as coisas para que a mensagem no final seja aquilo que correspondente ao que aconteceu, mas o jeito de contar não é contar literalmente os fatos desse jeito. Então, a gente partiu de perfis do Nonato, né, e do Murilo, que a gente conheceu. O do Constâncio tinha feito um documentário. O roteiro é baseado num documentário que o Constâncio fez em entrevistas e tal. Então, foi aí que o projeto começou. Ele começou como um documentário, que depois, um dia, a Joana falou, vamos fazer um filme de ficção sobre isso. Ninguém acreditou, inclusive eu não acreditei que ela ia fazer um filme sobre ficção, mas fomos lá, fizemos. A gente nunca acreditou. E aí, então, essa é uma questão de tentar, no roteiro, entender os personagens, e realmente não tem comprovação do que aconteceu, mas imaginar como aquelas duas pessoas fariam. Eu tenho uma história no Bruna Surfistinha sobre esse assunto, que é... A Raquel nunca teve um irmão, e ela tem, no filme, ela tem um irmão. O Homero, que está aqui, roteirista do filme, lembra disso. E aí ela foi assistir o filme depois, e no final ela começou a chorar. E eu falei, mas por que você está chorando? O que te emocionou? Não, meu irmão, ele é muito filho da puta, não sei o quê. Eu falei, mas seu irmão não existe. Mas é como se ele tivesse existido, porque não sei o quê. Então é isso, porque a alma do personagem, a alma da história, né, essa coisa, ela está conectada com esse jeito de conseguir organizar os fatos para dar conta de entregar para o espectador a essência disso sem ser realmente literal a eles. Então, é sempre um desafio, porque dá um medo de trair o personagem, dá um medo de você
cruzar barreiras que você não deve. E nesse filme teve uma coisa muito especial, que foi quando a Wendy, que é a filha do comandante, do copiloto que faleceu, o evangelista, tinha um pouco esse lugar, né, assim, da gente ficar se preocupando, porque teve um momento que a Wendy encontrou com o Nonato, né, com o Jorge, vestido de Nonato. Foi um momento meio psicodrama, assim. Ela chegou no set, estava vindo o Jorge, eu vi a Wendy entrando por um lado, o Jorge do outro. Eu falei, meu, deu ruim, né? Ela vai encontrar o assassino do pai. E ela, quando saiu do cinema, que ela assistiu um filme, acho que na pré-estreia lá do Marquise, né? Ela falou, porque eu tinha a preocupação de defender demais o ponto de vista do Nonato, né? Então, assim, da humanidade dele, das razões dele, sem justificar o que ele estava fazendo, sem que as pessoas se empolgassem, mas que às vezes elas tenham vontade, a jogar aviões em cima do Palácio do Planalto, né? Então, e ela falou, olha, eu me senti muito confortável, o jeito como vocês se apresentaram, entendi as camadas, e para mim me tocou de uma forma muito especial. Aquilo para mim foi um momento bem assim, tipo, ufa, deu certo, e eu acho que a gente deu conta do recado. Legal, legal. Vou perguntar para o Rambo. Conta um pouquinho, a gente tem muita curiosidade, a gente que é da fotografia. Esse filme desperta muita curiosidade, né? Eu queria saber duas coisas de você. Quando você recebeu o convite, se você falou, você já está acostumado a projetos de ação, se você falou, não, eu tiro de letra, ou deu aquele frio na barriga de tipo assim, caramba, agora eu estou lascado, agora eu vou ter que me redescobrir aqui na carreira. E nisso, nessa resposta, conta um pouquinho das ferramentas, das decisões que você teve durante a realização. Todo filme eu tenho dor de barriga, sem exceção. Eu acabo me envolvendo muito nele, acabo criando... Quem faz filme de ação acaba se preocupando antes e durante demais. Eu começo a pensar lá na frente. O avião girando, ele vai girar numa velocidade de um deslocamento de massa. Essas pessoas de ponta cabeça, o que pode acontecer? Então, eu estou sempre lá na frente. Eu sou o chato da equipe, onde eu cobro todo mundo. E aí, sobre câmera, a ideia, desde o início, era de ter uma subjetiva de alguém, como se fosse o olhar de alguém que estivesse ali no meio, sentado. Então, essa câmera, ela sempre corresponde a um olhar. Ela não é uma câmera nunca parada, e a ideia foi passar uma maneira de que seria um voyeur. Assim, eu estou vendo exatamente, é como se eu estivesse lá dentro do avião. Eu acho que a gente conseguiu isso. Difícil, porque chega uma hora que você, dentro do avião, você não tem uma exposição de câmera nova para você fazer. Porque é um lugar extremamente estreito, claustrofóbico. Mas eu sinto que, dentro do que a gente entregou, eu fico feliz com o material. Eu acho que a gente fez um trabalho, assim, excepcional. Posso falar uma coisa? Teve um momento bem especial no filme, que foi o momento em que a gente ia construir o avião no estúdio, e a gente tinha que entender, porque evidentemente é isso, né? Você vai para o estúdio, o que acontece? Vamos fazer a parede mais larga para colocar a câmera, vamos colocar não sei o quê para colocar... E era uma discussão assim, quanto que a gente ia fazer a mais do conforto do estúdio para não perder essa sensação de realidade. Então, por exemplo, as poltronas, elas têm mais espaço entre elas, né? O corredor passa o traveling, mas tinha um limite muito justo, assim, quando a coisa passava a ficar falsa e quando a coisa tinha conforto. Eu acho que isso foi, inclusive, um mérito do Rambo, que foi muito preciso, assim, no sentido de topar os desafios, de abrir mão desse conforto sobre vários aspectos, inclusive para girar dentro do avião, para pensar tudo isso junto, sem pensar naquele conforto do fotógrafo que quer buscar sempre só o lado da luz. Então, esse balanço foi muito importante para ele comprar essas dificuldades como uma característica que eu imprimi uma linguagem para o filme. Aproveita e Joana responde também. Então, depois desse projeto, você é capaz de tudo agora, assim,
como é que você saiu desse projeto? Assim, foi o maior da sua vida, você considera? Eu sou novinha no cinema, né? Então, acho que a minha vida é curta nesse lugar. Trabalho com produção há muitos anos, mas a Escarlate nasceu em 2016, assim. Uma coisa assim, a gente aprende muito o que fazer, mas a gente também aprende muito o que não fazer, né? Acho que, como a Miriam disse, assim, esse foi um projeto que nasceu não, ele foi contratado em 2017 e ele foi iniciado em 2021. E a gente teve aí uma pandemia, um governo Bolsonaro, a gente filmou na transição do governo Bolsonaro para o governo Lula, a gente teve um golpe no meio, um filme que dependia muito de uma aliança com o governo, com militares. Então, assim, quando você começou falando do desafio, eu fiquei rindo aqui, porque dá para ficar horas falando de desafios aqui, né? Até hoje, eu estava assistindo uma entrevista do Walter Salles falando dessa dificuldade da pandemia com Ainda Estou Aqui. Dá até um conforto em falar, nossa, todos nós passamos por isso, né? Foi uma experiência coletiva. Então, assim, quando o filme começou, ele já tinha que ser entregue. Ele já estava atrasado. E era um filme ainda com muitas equações a serem fechadas, inclusive orçamentárias, porque a gente aprova um filme em 2017, realiza em 2021, o mercado super inflacionou com o streaming, era um momento que todo mundo voltou a filmar, a gente não tinha equipe para filmar, assim, a gente ficava catando equipe no mercado, porque estava acontecendo todas as filmagens represadas pela pandemia naquele momento. Então, eu acho assim, é um filme que traz muita experiência, traz muito know-how, sem a menor sombra de dúvidas, mas é um filme também que me ensina, agora a gente está com outros filmes tão grandes quanto, ensina um pouco a também respeitar o momento do filme. Eu acho que o mercado, às vezes, ele te exige, enquanto produtor, né, entregas e o melhor momento do lançamento e a efeméride. Tem 1000 questões no plano comercial que influenciam, mas hoje eu me sinto uma produtora que... Eu acho que eu já sempre fui uma produtora que brigo muito pelo filme, mas eu acho que hoje eu seguro um pouco mais essas ansiedades ao redor para não ter essa frustração de, poxa, né, acho que ficou incrível o som, foi um trabalho maravilhoso, mas cuidar um pouco da nossa saúde também enquanto realizador, né? Porque se você tem que fazer uma coisa grandiosa, cheio de desafios, entregar em tempo recorde, com pouco dinheiro, é tudo muito tenso, né? E o filme é tenso também, né? Então, eu acho que foi bem. É um projeto que ainda não acabou, ele ainda está sendo fechado, prestação de contas e tudo mais, mas é um projeto que, né, mostrou para o mercado uma capacidade do cinema brasileiro importante. E, para mim, é um filme que me ensina hoje a falar, mercado, respira um pouquinho junto com a gente, porque a arte tem um tempo que precisa acontecer, né? E aí eu não responsabilizo ninguém, eu acho que é um conjunto mesmo. Acho que uma das métricas de sucesso desse filme é que a gente teve muitos setores totalmente engajados para fazer acontecer e para entregar, né? Então, não estou aqui trazendo nenhuma crítica implícita, não. Eu acho que todo mundo esteve muito empenhado para esse filme acontecer, e as condições do momento do Brasil, do cinema, não foram tão favoráveis assim. Oi. Saber de você se você já tinha um conhecimento prévio dessa climatização, assim, né, dentro de um filme de aviação, assim, você já tinha uma noção. Assim, meu passado, não, sabia tudo. Assim, aviação é minha segunda profissão. Então, como é que foi essa pesquisa? Como é que foi adentrar Não, nesse universo? foi quando você entra como esse filme, todos os filmes você tem que pesquisar e entrar tentar descobrir o máximo possível. O filme já veio com um desenho bem bom da montagem. A montagem do Lucas e do Gustavinho, incrível.
com o nosso fiel diretor. Então, já vem com muitas ideias, muita coisa já esboçada. E assim que a gente pega, começa a fazer. Eu trabalho, o meu sócio, meu parceiro é o Ricardo Reis, que faz o desenho de som também. Ele pesquisou muito, junto com o pessoal lá do escritório, todo mundo mergulhou nisso o mais rápido possível, do jeito que a gente podia. A gente não tinha como gravar som, não havia tempo e não haveria como muito, porque são aviões de época e tudo mais. Então, é uma pesquisa mesmo de coleções e do que a gente conseguia pegar. Mas o mais importante nem era tanto a questão documental do som, e sim o efeito dramático que precisava muito. Então, o som era de muita pressão sonora, e, de repente, tirar. A trilha também, acho que é importante falar, que a trilha é um outro elemento sonoro muito importante. Foi incrível como o que o Plínio, o Profeta, fez. Foi realmente um trabalho bem que ajuda toda a pressão, a tensão e a parte não pressão, a parte mais suave, mais humana do filme que está lá. Então, eu acho que é meio isso. E é engraçado que você falou nessa coisa de... Nós fizemos... O projeto era de 2017, mas a gente... E é uma loucura, porque isso é meio uma coisa muito comum aqui. A gente lida com isso sempre. Então, é uma questão... Praticamente todos os filmes. É muito raro você ter um filme que foi orçado e que foi... Porque demora mesmo. Demora para conseguir o dinheiro, demora para montar a equipe, demora para desenvolver o roteiro, enfim. Exatamente. Não é justo, né? Eles ficam sentados em cima desse projeto sem fazer nada. 5 anos. E, de repente, tem que ficar pronto, entendeu? Sendo o som a última etapa, a gente sempre a gente tem essa pressão. E é uma questão também, mas que a gente aprende a lidar de alguma forma ou de outra. Eu queria comentar uma coisa em relação ao som, que eu acho que é um filme de muitos ruídos, né? Inclusive, a trilha do Plínio ela é muito concebida a partir dos ruídos. E eu acho que a Miriam conseguiu ter um acerto ali no silêncio, né? O silêncio ele se faz muito presente, muito necessário no filme. Assim, eu fiquei muito feliz com esse resultado. Muito bom. Eu teria muitas perguntas a mais, mas eu preciso abrir para a plateia. Quem tiver alguma pergunta, alguma questão, alguma curiosidade, por favor. Só peço que fale no microfone, por gentileza, que está sendo gravado. Esse filme teve apoio da Lei Rouanet? Então, o cinema não usa a Lei Rouanet. Isso é algo que é bom até esclarecer. Assim, a gente pode até ter Lei Rouanet para curta, média-metragem e alguns poucos documentários. O cinema ele usa a Lei do Audiovisual. E aí, sim, esse filme teve incentivo fiscal. A Lei do Audiovisual ela trabalha com 2 formatos, né, como isenção de imposto, onde o imposto é dedicado para patrocínio de projetos, e com dinheiro do próprio mercado, que é retroalimentado nas produções. Então, ele usou de incentivo fiscal e usou de verba privada. Oi, parabéns pelo filme. A dúvida que eu tenho é de todas as cenas onde a realização, a dificuldade de realização, de materializar o roteiro, onde que pegou mais em todo o processo. Olha, eu acho que a cena do Tunô é uma cena que tinha, assim, ela era o coração, vamos dizer assim, da empolgação do filme. Ela tinha esse lugar, ela tinha que funcionar. Então a gente realmente trabalhou muito nessa cena para ter aquele realismo, discutimos muito.
era uma cena muito cara, ela consumia muito tempo. Então, aquilo ali, assim, como clímax da história, né, para fazer esse divisor de águas, e depois o avião... Ali é um lugar que é o midpoint do filme, né, é o lugar que tinha muito que funcionar. Desde o começo tinha muito receio, não tinha referência, tudo que eu via de referência eram coisas que pareciam impossíveis para a gente, né? Quando você vê os filmes dos americanos que fizeram uma coisa parecida, ele está com joystick, assim, mexendo, o avião vai, levanta. É outro mundo, né? Então, esse foi um desafio realmente técnico que a gente enfrentou e que, para mim, era um desafio muito grande fazer aquilo com o resto. O dia que a gente fez aquilo e funcionou, deu um alívio. Agora, foi tipo, acabou a filmagem. Acabou a filmagem, acabou o dinheiro, acabou tudo. Aí o que aconteceu? Tinha daí o desafio de fazer as cenas do cockpit, que é o que o Rambo falou, né? A gente chegou num momento muito espremido para filmar, a gente filmava 8 páginas por dia dentro do cockpit. O cockpit foi pensado com o Rafael Roncone na direção de arte, a equipe toda de arte, que foi brilhante, e o Rambo, ele era meio que um Lego, então você fazia um lado, você tinha que tirar a câmera, botar a câmera de um lado, aí você passava o eixo para o outro lado, tirava o outro lado, às vezes tirava a frente. Então, aquilo ali dentro do cockpit, para manter, que é uma coisa que não aparece tanto, mas para manter aquela tensão, e aqueles 2 atores, que eu sou muito fã assim, do trabalho do Danilo e do trabalho do Jorge no filme, mantendo aquele grau de tensão, o Danilo conseguindo com aquela câmera na frente, coordenar o que ele tinha que fazer tecnicamente, com dar emoção, com dar camadas, aquilo ali foi difícil de fazer, sabe? Foi um desafio e foi satisfatório, porque quando você vai fazendo e vai funcionando, vai ficando gostoso, né? Então, eu estava com frio na barriga, mas foi fazendo, foi ficando gostoso, e eu acho que foi super importante. Vamos falar bem do Baldini, que ele gosta. Eu acho que tem um lugar assim impressionante nesse filme em relação a transformar o roteiro em montagem final, que, como a gente estava alinhado com as datas disponíveis das locações militares, e aí não tinha muita negociação nesse sentido, porque parar uma pista de pouso militar significa parar qualquer emergência da aviação daquela região e mudar o trânsito aéreo. Então, era muito preciso, assim, era muito preciso. Então, a gente tinha, por exemplo, tem cenas aqui que, em 30 segundos, a gente tem 2 meses de diferenças em 5 locações diferentes. E eu ficava meio assustada, porque a gente não tinha um plano de filmagem que ajudava o diretor e nem o montador, né, no final. A gente tinha um plano de filmagem que dava para ter. E aí eu ficava assustada no período, sempre do lado do Baldini, assim, né, quando que ele vai ter uma síncope. E ele estava com aquela matemática assim, cartesiana na cabeça dele, entendendo cada ferramenta, cada quadradinho, os takes que ele fazia, ele já encaixava dentro de uma engrenagem de montagem, assim. Acho que isso foi impressionante, assim. Foi muito bom ver isso acontecendo. Porque assim, às vezes você fazia plano para um lado, por exemplo, o Nonato saindo da cabine e indo até do cockpit, indo até a cabine de passageiros, por exemplo. Uma coisa é o cockpit, a outra coisa é a cabine de passageiro. Então, assim, um acontecia um mês depois, é um plano sequência que ele sai e vai para lá. Às vezes, por exemplo, o plano do Murilo era com a cabine de fundo, com a cabine de passageiro de fundo, e para cá era o cockpit. Então, você fazia o plano num dia, o contraplano depois de um mês. Então, chegava uma hora que ninguém entendia o que eu estava fazendo. A verdade era essa. Ninguém sabia. O que você vai fazer mesmo? Isso aqui é para aquela sequência do plano tal, do close tal. Eu só quero para lá. Não, ele só tem que falar que ela fala. Aí as pessoas começaram porque era um quebra-cabeça muito complicado, assim. Era realmente confuso. Imagina a tensão, porque, assim, podia alguém cair e morrer quebra-cabeça. Todo mundo tinha seus medos, né? Eu acho que uma coisa que vale falar, que depois o Rambo percebeu, assim, eu começo minha carreira no circo, adoro falar isso. Então, assim, o pessoal da Escola Nacional de Circo estava lá. Eu estava muito segura de girar um avião, né? Eu fui trapezista, eu já entrei num Globo da Morte. Para mim, aquilo era muito claro.
Tipo, tá super seguro, tem todo o plano A, B e C de segurança aqui, com engenheiro. Mas a equipe não tinha aquela experiência, né? Então, e o Baldini estava muito seguro com o plano que ele estava criando, mas a equipe não. Então, assim, se já tinha uma desconfiança geral de que se esse filme, de fato, ficaria pronto, chegava uma hora que todo mundo falava assim, gente, quer saber? Eu não quero entender mais nada, vamos fazer essa diária acontecer. Quanto tempo de filmagem? 8 semanas, não, 9 semanas e meia no final. Não, é que ele era figurante do filme, chegou uma hora que o avião estava girando, e ele ficava assim, ó. Aí eu parei e falei, para, o cara está passando mal. Aí ele parou tudo, quando ele falou, não, estou interpretando. Eu falei, porra, eu achei que ele estava morto, que ele ficava assim, ó, não se mexia, cara, virava e girava, eu falei, o cara teve uma síncope, para. Não, estou interpretando, quase matei ele. Mas estava bem, mandou bem. Opa, gente, tudo bem? Meu nome é Léo Sobrinho, eu sou ator. E, assim, eu queria, antes de perguntar, parabenizar muito por esse trabalho aqui, ficou muito bonito. Obrigado. Falei um pouquinho com você, Marcos, que foi incrível mesmo. E, enquanto ator, assim, tem alguns trabalhos que eu vou assistindo e acompanhando, e eu penso, caramba, queria ter feito parte disso, de tão foda que ficou. E assim, cara, fiquei sem palavras. Eu me lembrei muito de um filme que eu assisti recentemente, que é o Sociedade da Neve, que é muito agonizante, muito agonizante. E, cara, na hora que o Murilo desliga o avião, tipo, me faltou o ar, assim. Eu achei que meu coração parou por um instante, real, assim. Então, legal. Cara, falar sobre som, nessa hora, silencia, e aí a gente vai junto, a gente cai junto, né? Dá aquele frio na barriga. Eu separei 2 perguntinhas aqui. Uma é mais para o Marcos e a outra eu acho que a Joana entra junto nessa jogada. A primeira é, a sincronia dos atores em cena no filme inteiro é muito incrível. Eu queria saber como que foi esse processo de seleção, né? Como que foi essa fase de entender o Jorge junto com as pessoas em cena, essa química. Não sei se surgiu depois ou se na fase de teste já tinha uma coisa assim. E agora, para você, Marcos, eu escuto dizer alguns companheiros aí de profissão que você é um cara muito exigente no set e tal, né? E eu acho que essa exigência traz essa perfeição, né, entre aspas, porque acho que perfeição é meio subjetivo. Mas eu acho que você consegue extrair do ator o que você quer, né? E acho que isso é muito bom. Então, o que você espera de um ator do período de teste até o fim das gravações, né? Aí é uma pergunta que vai me enriquecer pessoalmente quanto profissional. É isso, gente. Parabéns. Obrigado. Bom, vou começar então, daí... Eu acho que, primeiro de tudo, o que eu espero de toda a equipe do cinema é que a equipe seja dedicada, que as pessoas façam aquilo com seriedade, saibam que elas estão contando uma história, que elas leiam o roteiro, que elas entendam a história que elas estão contando, para que, quando eu fale as coisas, eu busque parceiros que estão fazendo aquele filme comigo, entendendo as intenções do filme. Porque o que acontece, muitas vezes, é que departamentos em separado, e cinema tem muito isso, como é muito compartimentado, às vezes as pessoas só pensam na sua parte. E o fato de a pessoa só pensar na sua parte, para mim, é óbvio que tem uma excelência em fazer a sua parte, mas as pessoas precisam entender que aquela parte está a favor de um todo. Então, essa é a primeira coisa que eu espero, que as pessoas contem essa história junto comigo, que elas sejam dedicadas ao trabalho e que elas se esforcem, porque quando eu estou no filme, eu não sei se é exigência, mas eu realmente estou ali para fazer o melhor que eu puder. E eu espero que as pessoas que estejam ali também estejam ali para fazer o melhor que elas puderem, junto comigo, entendendo que elas são parte de um todo. E eu acho que isso serve para os atores também. Eu acho que a relação de confiança... Eu sou muito feliz com as pessoas que eu fiz, os atores que eu fiz os meus filmes, assim. Eu acho que eu sempre consegui estabelecer uma relação de confiança. Acho que quando eles acreditam no que você está fazendo, eles entendem, é uma troca muito especial, porque, na verdade, assim, a curva emocional do ator no filme, que é a curva que leva o espectador, eu acho que o espectador se conecta muito com a curva emocional do protagonista, pelo menos nos meus filmes eu sempre sou meio guiado por essa curva emocional do protagonista. Eu acho que ele tem que fazer um desenho muito preciso para saber onde ele está. Por exemplo, o Danilo aqui. Ele não pode, no primeiro momento que ele vai reagir ao Nonato, já está explosivo. Ele tem que ter o desenho
da curva emocional que ele vai fazer no filme. Porque se ele for explosivo aqui, ele não vai ter nada para dar aqui na frente, porque ele já alcançou esse ápice aqui. Então, esse desenho é um desenho que o Emílio de Mello, que é um grande ator, um grande parceiro, fez o Psi com a gente, foi indicado ao Emmy, um cara que fez preparação de elenco no filme. A gente foi ajustando isso durante a preparação, né, no simulador e nas cadeiras e tal. E isso, para os dois, foi muito importante, porque o Danilo tinha esse desenho que aí ele conseguia saber aonde que ele estava, quanto que ele estava conectado no Nonato, quanto que ele já estava sentindo um pouco de emoção e empatia pelo Nonato, entendendo que aquele cara tinha feito uma cagada, que ele era um coitado. Então, esse desenho, para mim, eu acho que é a coisa mais importante, porque, na verdade, a curva de emoção do protagonista é o que leva o filme, é o que conduz a audiência. Ótimo. Acho que o que eu posso complementar, o trabalho do Emílio foi maravilhoso, assim, os atores ensaiaram cada passo do roteiro, o roteiro estava muito coreografado, mas, ao mesmo tempo, sem ser mecânico. O Emílio fez um trabalho muito importante de trazer uma coreografia física para dentro da cabine, mas também dedicando aos personagens as suas emoções. A gente tinha um desespero, né, um medo muito grande no roteiro de virar uma gritaria, de virar um dramalhão, né, um bando de gente ali desesperado. Então, uma das decisões foi trabalhar com o elenco de apoio e não necessariamente com figuração. A gente tem figuração no avião, tem figuração na pista de pouso, mas a gente tem no avião, não, no aeroporto, na pista de pouso, mas no avião a gente tem elenco de apoio. E a gente tinha um desafio também de continuidade, né? Porque a gente teve aqui 4 aviões, um avião no Rio de Janeiro, que era um Boeing de época presidencial, que a gente envelopou por fora para cenas externas. Só que esse Boeing presidencial, quando você entra da portinha para dentro, ele já é todo de madeira, então não podia filmar a área interna. Então, esses eram os quebra-cabeças, né, do Baldini. A gente teve um avião estático no estúdio, que o Roncone e toda a equipe montou. A gente comprou um avião antigo, desmontou ele todinho, serrou, botou no caminhão, o caminhão ficou preso na greve dos caminhoneiros. Foi uma loucura, mas a gente conseguiu montar esse avião. Depois, esse avião foi para dentro de uma traquitana, girando, e depois a gente criou outra traquitana do cockpit. Então, eram 4 aviões para compor o avião principal. Então, a gente tinha essa continuidade. Então, estamos indo para o Rio de Janeiro, alguém do elenco de apoio passou mal? Não pode, porque a câmera vai ter close naquela reação e tem que ser aquela pessoa, não dá para trocar. Então, a gente tinha, de certa forma, um elenco fixo de quase 100 pessoas, 80 e alguma coisa. E o Emílio fez um trabalho incrível, assim, de preparação, né? Alô. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar. Eu acho que não tinha visto no Brasil um filme de ação e sobre voo, né, com essa qualidade. Quero parabenizar toda a equipe. E, como fotógrafo, também me interessa muito saber sobre o processo criativo. E já foi dito, claro, o tamanho, que era reduzido. Então, de que maneira esse espaço reduzido influenciou a sua escolha de câmera, lentes? Você já falou ali que teve uma das câmeras era essa visão subjetiva, mas em que medida isso influenciou as suas escolhas para fazer a fotografia e a luz desse filme? Olha, foram várias. Uma das coisas que eu e o Baldini fugimos foi de grande angular. Não seria a linguagem, né? Porque num lugar claustrofóbico desse, a primeira coisa que você pensa vou colocar ali uma grande angular. E nós fugimos disso. Nós começamos a trabalhar mais com a longitude do que com querer abrir, querer mostrar tudo. Isso foi uma das coisas. A dificuldade foi do início ao fim, o trabalho. Porque, imagina, 4 aviões, eu tinha que dar match em tudo. Então, o cara entra num avião lá no aeroporto, no Musal. Só que quando ele entra mesmo, ele está no estúdio. Imagina, em São Paulo. Então, foi uma loucura. Minha vida foi realmente as 9 semanas mais
tensas que você pode imaginar, porque tudo eu tinha um mapa, que eu tinha que dar continuidade. É o que o Baldini falou, eu tinha um plano, numa perspectiva onde eu ia fazer o contraplano um mês depois. Imagina, que loucura que era. E tudo isso, você não sente essa diferença de nuance. É o tempo inteiro, ela está linear. E fora os efeitos, e quando o avião ele está entrando, que o piloto vê as nuvens, ele vai para as nuvens, a diferença de nuance de Kelvin, a parte de quando ele entra numa nuvem mais suave, ele vai entrando numa nuvem mais densa, tudo isso a gente tinha que fazer essas nuances num avião girando 360 graus. O outro girava 90 na vertical e 360 na horizontal. E a luz, eu não tinha recursos, né, faraônicos. Tinha que se virar ali na Par 64, nas coisinhas que a gente sempre usa e sabe usar. Mas eu acredito que o resultado ficou muito bom. Quando eu olho, eu tenho o prazer de falar, eu fiz. No primeiro processo, eu quis usar o Virtual Projection, mas não rolou. Então, virou croma. E toda uma parte do cockpit é tudo croma. E tractanas, onde era muito próximo. Então, era um croma difícil de você iluminar. Pelo retorno, um avião tem muito plástico, tem muita coisa de refração. Então, foram 9 semanas e meia de tensão. O giro foi... O giro eu queria sentir o que eles estavam passando para eu entender aonde eu tinha que tomar cuidado. Para até... No primeiro giro, vamos girar, vamos fazer um teste. Apesar dos outros 50 testes com sacos de areia e tudo mais. Mas aí eu falei, Baldini, não, vamos rodar, porque o primeiro giro vai ser a grande atração, que depois vai virar Disneylândia, né? Mas a primeira era nego vomitando, acontecia de tudo. Realmente, o olho que arregalava era, nossa, ele vai demorar quanto tempo para acabar esse giro? E foi onde a gente mais demorou mesmo. Em média, uns 2 minutos. Em média, 2 minutos. E aí, quando ficava de ponta cabeça, dava aquela ralentada, né? Que é para a tensão ficar ainda maior. Foi um brinquedo gostoso. Agora você fala, agora é gostoso. Quase que a gente coloca patrocínio Vonal, né? O que tinha de Vonal nesse set era uma loucura. Tem uma coisa engraçada do giro, e que o Rambo captou no primeiro momento, que foi importante, inclusive, para ele conseguir movimentar a câmera de cabeça para baixo, né? É que, quando você passa de 45 graus, você perde completamente o senso de orientação. E aí, eu, que já fiz corda indiana, que você gira muito e tal, eu falava, gente, vocês têm que ter um ponto fixo, porque senão enjoa mesmo. Então, no primeiro giro, eu ficava, foca num ponto fixo. Eu olhava para as pessoas, estava todo mundo assim, ó, ninguém focava em nada. E aí o Rambo sacou isso, assim, e foi importante para entender as decisões de câmera, né, de como filmar, porque depois que passa de um ponto, não importa mais se você está de cabeça para baixo, de cabeça para cima. Conta a história do Jorge, que também é maravilhosa. Que ele acha que está de cabeça para baixo, não está. Primeiro ele tinha uma grande dificuldade de saber o que era a direita e a esquerda, porque eu estava de cabeça para baixo, aí eu falava, para a direita, ele ia para a esquerda. Eu falava, não, você... Aí depois ele acertou e acertou.
Porque de cabeça para baixo é tudo ao contrário, né? E o Jorge teve uma hora ótima que a gente ficava girando o avião e o que acontece? Quando você está lá dentro, você perde, de fato, a referência. Então, você só vai pela sensação da gravidade. E o Jorge virou, e eu falei, para, que ele falou... E ele estava de costas para o chão, deitado no negócio, achando que ele estava em cima. Então, ele gritava, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu falava, Jorge, é só você tirar o pé do teto. Me ajuda. Deita, tipo assim, quando você está sentado na cadeira, gritando, me ajuda. Eu falei, você está sentado na cadeira, Jorge. Não, não estou. Eu falei, tá, cara, relaxa. Até que teve que ir lá, tirar ele. Falou, tira o pé. Aí ele tirou, falou, ufa. Porque você realmente perde a noção. E você começa a sentir a gravidade puxando a bochecha para cá, né? E ele amarrado no avião, e a câmera, não sei o quê. A vantagem é que você fazia essa câmera como se fosse um iPhone, né? Mas era difícil. Quando você vira de ponta cabeça e o sangue desce, já é uma dificuldade. Imagina você carregando uma câmera toda montada, você está fazendo mais força, então o sangue vai mais rápido. E quando tudo está acontecendo, cabelo na tua cara, voando mala na sua cara, tudo, aquela bagunça, e o diretor lá pelo ponto fala, à direita, só que a direita para ele não percebeu que estava de ponta cabeça e que ficou espelhado. Então, quando ele falava direita, não era direita, mas eu que sou ocupado. Gente, o papo está quente, ótimo, mas infelizmente tem sessão agora às 18h, a gente vai ter que concluir aqui. Muito obrigado pela presença, o papo foi muito enriquecedor. Salva de palmas.